qual a área que estava gerando mais emprego, qual que estava com defasagem, se era indústria, se era serviço, entretenimento. Tem um preconceitozinho. Mas então, o TikTok tá barrando, né? E é o cara que toma a decisão. Então muitas vezes ele não investe nesse conteúdo até por um preconceito. Tenho 31 anos na área de tecnologia, né? Então eu passei por quase todas as áreas voltadas para isso, né? E lá a gente foi mexer com dinheiro. O coordenador, o advogado-chefe, o supervisor, ele não sabia. Não, mas você faz isso? Vamos puxar as câmeras para ver? Tava lá, o ChatGPT, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Aqui quem fala é o Pedro Tamer, sou o coordenador da DKA. E aqui do meu lado eu estou com o professor Sandy, que é mestre pela Universidade de Brasília. Tem uma vasta experiência tanto acadêmica quanto prática. Sandy é coordenador do curso de Sistemas de Informação da Faculdades Integradas IESGO, onde também é professor. E compartilha um pouco os seus conhecimentos de disciplinas que vão desde o fundamento de banco de dados até inteligência artificial e business intelligence. As contribuições do Sandy vão muito além de sala de aula, também atua como analista de sistemas e business intelligence senior na Central TI, onde mergulha nas profundezas dos dados, utilizando ferramentas e linguagens como Power BI, SQL, SQL Server, Python. E hoje a gente vai tentar extrair aqui insights valiosos aqui para impulsionar os nossos espectadores e os nossos alunos também. Então, para quem está assistindo só gravada aqui essa reunião, essa aqui faz parte de uma disciplina do curso de Gestão da Tecnologia e Estratégias de Negócios Digitais, que a gente possibilita para os alunos assistirem ao vivo. E no final dessa apresentação, os alunos podem entrar também pelo Google Meet e fazer perguntas diretamente para o professor. Então, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, né? Falar sobre essa parte de análise de dados realmente me deixa bastante empolgado. Esses dias me pediram um portfólio e no portfólio me pediram para colocar 3 coisas que eu gosto realmente. Primeiro coloquei viajar, claro, né? Em segundo lugar, coloquei dar aula para os alunos, porque realmente eu sou apaixonado pelos meus alunos. E em terceiro lugar, coloquei a parte de ciência de dados, né? Porque para quem trabalha com o que gosta, acaba que nunca vai trabalhar na vida, né? Essa frase é bem clichê, mas realmente a gente sente isso. E eu tive muita oportunidade de induzir, entre aspas, são mais de 1.200 alunos que já passaram por mim, e de induzir grande parte deles para essa área de dados, né? Que legal. Parabéns. Parabéns. Essa parte de docência realmente é muito gratificante, né? Nossa. É um dos poucos trabalhos que eu acho que é oportuno, tanto você ter a sensação de estar realmente contribuindo com a sociedade de uma maneira direta. Exatamente. Ontem até teve um episódio bem engraçado, eu já participei de outras colações e tal, mas fomos na colação da IESGO ontem, e na hora do discurso de agradecimento, uma das alunas fez um agradecimento especial para mim, e é realmente emocionante. Não me segurei, até chorei lá, passei essa vergonha, mas realmente assim, não tem para o profissional de educação uma coisa melhor do que o sucesso dos seus alunos, né? E aí tem uma frase que eu sempre uso com eles: olha, ninguém torce mais pelo sucesso de vocês do que eu. E realmente assim, recentemente, em uma reunião de trabalho, eu entrei, né? Era uma reunião online, onde a gente ia mostrar painéis de BI para outros ministérios e tudo, que estavam interessados no nosso trabalho. Eu cheguei na sala de reunião e só estava eu e tinha uma pessoa esperando também, né? E aí iam entrar os gestores e tudo mais, e esse camarada estava lá, o nome dele, e ele era o gestor de BI daquele ministério. De repente o cidadão fala assim: professor Sandy. Eu falei: uai, quem tá falando? É o Felipe. Ele,
Felipe, seu aluno, você foi meu orientador. Por sua causa, eu entrei para a área de dados. Ah, que legal. Cara, eu fiquei muito alegre. E a reunião foi ótima, né? E aí a gente pôde trocar ideias, que aí começou a entrar o pessoal. E ele fez questão de falar para ele, não, esse aqui é meu professor e tudo. Porque eu justamente estava mostrando o nosso resultado para esse ministério, né? E ele ficou super empolgado também. Foi muito bom, foi muito bom. Legal, legal. Ver os ex-alunos ali já como colegas do mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. Muito massa, muito massa. Professor, então, assim, para introduzir, porque esse vídeo também vai ficar nas redes sociais, né? Vai ficar para o YouTube e tal, eu queria primeiro só dar uma base para todo mundo entender ali o que faz um analista de Business Intelligence e como essa função se tornou tão crucial no cenário atual e aproveitando o gancho também, qual que é a diferença do analista, que tem muita confusão, né? Sim. Qual que é a diferença do analista de Business Intelligence para o cientista de dados? Ótima pergunta. Realmente, assim, tem uma confusão bastante grande na cabeça dos meninos, né? Quando eles querem falar sobre a área de dados, e é importante a gente falar isso, né? A área de dados, o cientista de dados hoje e a área de segurança são as duas áreas com maior déficit de funcionários no mercado, né? E ela tem esse déficit por algumas características. A parte de BI, do Business Intelligence, eu costumo falar que eu uso também aquela frase, quando eu cheguei ali, era só mato, né? Tudo mato. Era tudo mato. Mas meu mestrado foi baseado nisso e tudo mais. Os conceitos de BI já estavam aí, mas o Brasil entrou num boom em 2008 e 2009, onde as empresas públicas começaram a perceber o valor disso, né? Dos relatórios gerenciais e tudo mais. E quando eu cheguei, foi impactante, assim, ver como o analista de BI pode gerar conteúdos, informações, conhecimento, que é o mais importante para os gestores, para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis, né? O BI é o local onde você apoia a tomada de decisão, né? E precisa de alguns conhecimentos, né? Para que você chegue e comece a desenvolver. E aí, com o tempo, isso foi mudando, foi se tornando mais comum. Hoje, o analista de BI é bem mais comum do que nessa época lá atrás, né? Na qual eu comecei, inclusive, com um software Pental, software livre, né? Então, era mais essa dificuldade. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Pental, isso. Tem outras aqui que eu vou fazer a pergunta específica. Não, ótimo. Mas quando eu comecei, assim, as ferramentas de software livre, elas têm uma dificuldade muito maior, porque ela não é voltada para um usuário de um nível básico, né? Você tem que saber programação por trás e tudo mais, então realmente foi um desafio. E aí o que acontece? Com o tempo, a gente veio falando sobre essa parte de ciência de dados, né? Então o BI veio antes, ciência de dados veio depois. Bem antes. Porque o que acontece é o seguinte, a ciência de dados envolve também o BI, né? A partir da importância que o BI apresenta de informação, conhecimento, a análise dos dados passa a ser crucial para todas as empresas. E aí se construiu uma série de outros conhecimentos em cima desses dados para que as decisões sejam cada vez mais relevantes. A ciência de dados, ela envolve, além do BI, que o BI já traria os conceitos de banco de dados, de modelagem, conhecimento de negócio. É muito importante você saber o negócio que você está trabalhando no seu BI. E já a ciência de dados, ela traz isso e traz mais coisas. Traz estatísticas, traz o machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina, que é a base da inteligência artificial, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial, mas a base dela é o aprendizado de máquina. Tem uma frase que eu escutei em um outro podcast da vida aí, que é assim, muita gente fala sobre inteligência artificial porque é um nome muito bonito também, que as pessoas gostam, né? Sim. Mas não deixa de ser, na verdade, por trás ali, só um estudo estatístico bem aprofundado. Exatamente, exatamente. O machine learning se baseia nisso. Então, tem uma parte onde treina determinado assunto e tem uma parte que ele testa esse assunto. Então, ele propõe soluções para algumas perguntas e dá pontuação para as respostas.
de acordo com qual é a que mais se encaixa. Dependendo da resposta que mais se encaixa, ela ganha uma pontuação maior. E aí, baseado nisso, ele faz testes e consegue falar qual é a maior probabilidade, ou seja, é estatística pura, qual a maior probabilidade de você encaminhar uma resposta para aquele assunto. Né? Então, ele trabalha nesse campo. Então, quando o cientista de dados trabalha, ele trabalha além da parte de banco, além da parte de BI, ele trabalha muito com a parte de estatística, trabalha com a parte de programação. O Python hoje é uma das linguagens mais usadas, mas também tem a linguagem R, né? Que é muito, muito de estatística também, né? Que gera esse conteúdo. Tem vários. Então, eu posso tentar resumir aqui o seguinte: a ciência de dados, ela trabalha em dados no sentido mais amplo, veio depois da análise. Porque o BI ele é só análise de regras de negócio ali, dos números dentro do negócio. Ciência de dados eu posso definir ali, limitando, claro, o conceito, mas só uma parte que se concentra a trabalhar os dados de uma maneira mais pura e aprofundada nos números? Sim, também, mas com influência de todos esses campos, né? Do BI, da estatística, da programação, né? Ele engloba tudo isso. Hoje em dia, inclusive, o cientista de dados já está migrando para outro cargo, né? Os primeiros cientistas de dados hoje já estão se tornando engenheiros de dados, que além de tudo eles podem construir algoritmos específicos para melhorar a performance do aprendizado de máquina, da inteligência artificial e tudo mais. Okay. Muito legal. Professor, então como é que você começou nessa carreira aqui de Business Intelligence? Qual foi o caminho que te levou a se tornar um especialista aqui? Não, realmente é assim, bem interessante. Eu já tenho 31 anos na área de tecnologia, né? Então eu passei por quase todas as áreas voltadas para isso, né? E num dos momentos eu estava trabalhando como analista de requisito e analista de negócio, né? Eu sempre tive essa facilidade de lidar com o cliente e tentar extrair dele o que ele quer, né? Porque, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, o cliente não sabe muito bem o que ele quer, né? Ele não sabe definir exatamente o que ele quer em termos de sistema e tudo mais, né? Em termos de sistema, pelo menos eu vejo isso muito no meu dia a dia aqui institucional, como gestor de sistemas, né? Muitas vezes a pessoa pensa, eu queria, sei lá, deixa eu tentar lembrar um exemplo prático aqui. Um follow-up, na verdade, mandaram pra gente tipo um e-mail de um rastreamento de correio que queriam, só desculpa de interromper. Não, claro. Exemplo aqui, porque eu acho que faz sentido aqui, acho que todo mundo que trabalha nisso que o professor falou deve vivenciar. Mandaram pra gente um e-mail falando assim, queria alguma coisa parecida com um rastreamento de correios, mas para emissão de documentos, diploma, certificado de conclusão e tal. Eu falei assim, mas quer que rastreie o despacho do envio no correio do documento físico ou vai ser um follow-up dos estágios iniciais? Seu documento está na Secretaria Acadêmica. Está, né, só mensagem. Ou só mensagem. O que é para fazer? Né? É rastrear com correio? Que não é, assim, a demanda totalmente sem ponta presa, né? Tudo cheio de ponta solta. Tinha um desenhozinho na internet, deve ter até hoje, quem quiser procurar, sobre análise de requisitos. Onde tem vários quadrinhos, aí tem o que o cliente deseja, né? O que o analista de requisito entende, o que o desenvolvedor faz, né? Então é bem legal porque o cliente queria um balanço e o desenvolvedor entregou uma corda pendurada na árvore, né? O analista de requisito fez uma carruagem vindo para o cara. Enfim, é muito importante essa parte negocial. Foi fundamental para eu entrar para essa área. Então, quando eu já estava nessa área de análise de requisito, análise de negócio, eu vi também, nos projetos que eu estava participando, a necessidade de me especializar em processos também, né? Então, tirei minha certificação de processos, achei uma área sensacional, trabalho com ela até hoje. Ela muda realmente em ambientes, né? Mas a partir daí, isso tudo é o começo das coisas, né? E eu tinha um grande amigo que também trabalhava comigo, mas ele já estava na ponta, que é justamente a apresentação do resultado, né? De tudo que aconteceu, como é que ficou, o que a gente extrai disso aí, né? Quando as pessoas começam a usar o sistema
que você cria, um mapeamento de processo que você faz. Então, o que vem de resultado? E eu comecei a me interessar daí. E ele era um dos primeiros especialistas de Pental aqui em Brasília. Ele, não, Sandy, vamos aqui, vamos junto. E eu comecei e realmente achei fantástico. Assim, quando a gente começa a dar resultado, e a gente, eu publiquei artigos com economia de milhões para o governo, através de resultado do BI, né? Do Business Intelligence. Isso que eu ia perguntar, né? Aplicações práticas, né? Você pode compartilhar, já fez o gancho para a próxima pergunta. Ótimo. Que você pode compartilhar com a gente alguma experiência que você tem de implementação de BI, que deu algum... você falou, né? Economia de milhões e tal. Você pode trazer algum exemplo ali, como é que uma aplicação de BI bem feita pode impactar no ambiente público, mas a gente pode extrapolar para o privado. Sim, sim. Meu primeiro BI foi na Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, e era um BI mais técnico, voltado muito para a parte de administração dos patrimônios, né? E depois a gente foi para a SRH, no caso. Na época chamava assim, né? Que era a secretaria que cuida do SIAP, né? Que é um sistema de pagamento dos funcionários públicos federais, né? E lá a gente foi mexer com dinheiro. E isso realmente é sensível, né? A gente já tinha feito um levantamento, eu também construí uns sistemas para eles. Do zero, a gente levantou um sistema que funciona até hoje, o SigaWeb. E a partir daí, a gente precisava mostrar para eles o que eles estavam economizando. O sistema tratava do seguinte: eles controlam a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é composta de várias rubricas, que são exatamente o tipo de pagamento, né, para aquele servidor público e tudo mais. Cada rubrica dessa tem uma regra específica. Um negócio complexo. Quem trabalha com RH, quem já mexeu com folha de pagamento, sabe que calcular uma folha, ainda mais num órgão grande, que tem, sei lá, 5 mil pessoas, é todo um setor, um escritório inteiro só para fazer isso aí. Nós estamos falando, naquela época, de 1.400.000 funcionários. Nossa a gente recebia um documento de importação do Serpro que tinha 50 GB, era um documento TXT. Para dar 50 GB de um TXT. Então, você imagina. Então, assim, com aquilo tudo, a gente conseguiu atuar nesse BI para que ele gerasse exatamente quanto, porque aí o sistema, né, foi feito para auditoria do Ministério do Planejamento. Quanto usando o sistema e quanto sem usar o sistema, os servidores conseguiam economizar do pagamento dos servidores públicos. Economizar do ponto de vista de pagamento de salário mesmo. Porque o salário não é reduzido o que o pessoal recebe, não. Mas, infelizmente, acontece. E acontece. Pagamento errado a mais. Pagamento a menos também acontece. E um dos meus artigos foi justamente falando sobre isso. A gente mandou, inclusive foi internacional, foi bem legal, mostrando exatamente essa evolução de então o sistema conseguir identificar os erros exatamente, mediante as regras que você tem, né? Você não pode acumular vencimento básico com outro tipo de rubrica. Eu não lembro mais, realmente faz tempo para mim. Mas, enfim, com outro tipo de rubrica. E às vezes acontece, né? Sim. E a gente conseguiu demonstrar, e eram 30 bilhões por mês, né? 30 bilhões por mês. Ixi, desculpa. Sem problema. Alarme. Tô até aqui, vai aqui, né? E às vezes é só pessoal querendo vender alguma coisa. Isso, pronto. Eram bilhões por mês, né? Então, assim, foi bem interessante. Depois, ao sair de lá, eu fui para o Ministério do Trabalho e Emprego. Também um projeto muito legal, já trabalhando com Teradata, uma especificação de banco de dados. É um banco de dados voltado para grandes da quantidade de dados, bem rápido, né? E a gente foi desenvolver um BI do zero lá também. E aquele BI foi muito importante para o governo, porque quando a gente fala de Ministério do Trabalho, o BI ele trazia dados de como estava a geração de emprego no Brasil, né?
A gente conseguia medir mensalmente, semanalmente, qual a área que estava gerando mais emprego, qual que estava com defasagem, se era indústria, se era serviço, entretenimento. Então a gente consegue mostrar várias dimensões para que os gestores possam tomar decisões específicas de incentivar determinada área. Imagina o impacto que isso deve fazer assim, para a definição de política pública, né, nos governos, porque você conseguir ter tanto uma análise bem desenhada para te contar a verdade, quanto fazer uma análise preditiva de tendência também. Exatamente. A predição é uma das coisas mais interessantes e até hoje ela é pouco usada no BI, né? O próprio Power BI tem também já nativo alguns ferramentas de predição, mas realmente quando você começa a prever, olha, se você investir X reais em educação, em 10 anos você tem um retorno de X. Esse é o tipo de análise preditiva que você pode fazer com dados de BI e já juntando também com a parte de ciência de dados, né? Muito, muito legal, muito legal. Então, explicando pro pessoal ali só, sei lá, às vezes a pessoa está assistindo não está muito familiarizada. Você tem ali as análises descritivas, como é que fala lá no curso? Descritivas, preditivas e prescritivas. Exatamente. Explica aí um pouquinho pra gente o que é cada uma delas. Isso. Se você conseguir rapidinho. Bom, a análise descritiva, você vai trazer exatamente o que está acontecendo hoje, né? Você sabe exatamente, você vai pegar os dados, olhar para os dados de hoje, para a fotografia de hoje e descrever qual é o cenário, né? Uma análise de cenário. Você vê e fala assim, é isso que está acontecendo hoje, né? Se eu mantiver isso, o que vai acontecer? Aí vem a predição. Tipo uma série histórica, você exatamente. No passado, ver o que se eu continuar mantendo esse meu nível de investimento ou esse meu nível de engajamento, hoje com as redes sociais tem muito isso, né? Às vezes a pessoa, ele vai e cria um site, cria um Instagram e ele vem num crescimento. Então ele tem como prever que X meses como é que eu vou voltar e tudo mais. E na prescritiva, além disso, a gente sugere o que deve ser feito para corrigir essa rota, né? Às vezes você olha com a sua predição e fala, olha, essa predição não vai te levar à meta que você quer atingir. Para você atingir, o ideal é que você mexesse em tal, tal e tal indicador, né? Você tem que, vamos supor, aumentar o preço numa faculdade. Eu quero ter ao final de 2026, lembrando sempre que metas têm que ser específicas, né? Sim. Isso é importante. E no final de 2026 a gente quer ter na DKA 1.000 alunos online. Beleza. E quanto tem hoje? Hoje tem 110. Beleza. E quanto teve no mês passado? Então a gente começa a ver a série histórica, ver qual é a previsão, e aí, baseado nos indicadores, a gente consegue falar, olha, para atingir isso, a gente vai ter que dar um desconto. Eu vivo um dilema terrível, porque a área de tecnologia, infelizmente, é uma área que a gente trabalha praticamente com metade da população. O que eu mais incentivo são que as mulheres entrem para TI. É muito difícil. Então, entraram 57 alunos nesse semestre comigo. A gente vê na análise de rede social que a gente tem também na DK e de aluno também, né? Porque é só o público, você vai olhar, o usuário de rede social é majoritariamente feminino. Aí você vai ver o que gera mais curtida, engajamento, no comentário é masculino. Como que exatamente. Se interessa mais? Exatamente. Entraram 57 alunos comigo esse semestre, 3 são mulheres. Olha só. Então, assim, eu tenho lutado bastante para incentivar as mulheres, porque as mulheres têm características para a tecnologia que os homens não têm. Sim. E que fazem falta no mercado. Com certeza. Né? E baseado nisso, por exemplo, voltando para aquele exemplo, uma das coisas que poderia ser feita, eu estou falando só de exemplo, hein? Mas eu vou até te corrigir rapidinho. Você falou assim, de análise preditiva e tal. É difícil, eu vou te falar, porque a DK começou tem pouco tempo, eu comecei a fazer um trabalho forte em rede social tem 3 meses. Eu não sei se eu tenho série histórica suficiente, mas tem vídeo que a gente acha, que eu acho, eu edito, tem toda a técnica de edição, conteúdo, eu acho legal, eu falo assim, esse vídeo aqui vai bombar. Não dá nada. Sim. Aí quando eu vou ver, eu falo assim, não, esse vídeo aqui não tem nada.
sei lá, 500 curtidas no TikTok, 1000 visualizações no YouTube Shorts, Sim. sei lá, 50 curtidas no Instagram. É que tem muita parte do marketing aí, né? Não é nem marketing, é só de orgânico. Aham. É o mesmo, Não, mas mesmo marketing orgânico, o embalde mesmo, né? Assim, Então, assim, tem coisas, características no marketing que a gente vai ter que aprender a medir, né? Ah, nesse vídeo a gente brincou mais, a gente teve uma característica de humor, a gente teve um meme, né? sabe o que eu acho que eu aprendi também, e daí estudando um pouco, é que tem a diferença da audiência de cada plataforma. O perfil do usuário médio do TikTok é diferente do perfil do usuário médio do Instagram, que é diferente do perfil do usuário médio do sei lá, LinkedIn. Mas mesmo assim, pode ser até a mesma pessoa, mas o comportamento dele, o tipo de conteúdo que ele gostaria de ver em cada plataforma é diferente. Exatamente. Então, no LinkedIn eu entro aqui, não espero ver meme ou coisa do tipo. Eu quero ver algum conteúdo mais sério. Exatamente. Então, ali No TikTok eu quero ver alguém dançando. no TikTok alguém dançando mais assim, uma coisa, uma brincadeira, sei lá, Exatamente. algum viral. Exatamente. Tem muito disso. É muito interessante isso. E isso são indicadores, igual a gente falou, que poderiam ser medidos. Olha, beleza. Para aumentar a base de alunos da DKA em 2 anos, aonde eu tenho que fazer o maior investimento? Né? É no TikTok? Tem que dar mais retorno. É no Instagram? É no Facebook? Né? Então, Agora, tudo isso. Deixa eu dar um insight aqui pro pessoal que está assistindo. Ó, já entrou aqui o Thiago. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Tiago. O que eu descobri esses dias, pelo menos nessa parte do nosso nicho, é que eu acho que o retorno por investimento para venda de curso em TikTok é mais interessante do que Instagram e LinkedIn, por conta o que eu suspeito, eu não vou lá falar com um analista de marketing. Não está medido ainda, então. Não, está medido porque ele fica todo histórico lá, né? Mas eu tenho hipóteses, eu queria comprovar essa hipótese com ela, porque eu acho que ainda existe menos anunciante na plataforma do que a audiência. Então, você tem um sistema de leilão, né? Então você compete pelo mesmo usuário. Sim. Então, quem paga mais é mais visto. Então, se eu estou pagando mais para ser mais visto para um determinado público com interesse em cursos de tecnologia, eu vou ter muito mais concorrência no Instagram e no LinkedIn do que eu vou ter no TikTok, porque poucas empresas estão anunciando no TikTok ou por resistência ou porque não tiveram uma estratégia ainda. Então, por mais que lá não seja um nicho, seria natural fazer mais no LinkedIn. Mas no LinkedIn, Harvard está lá, todas as grandes estão lá, então você anunciar lá sai mais caro, porque você está disputando com grandes e de repente você tem uma audiência ali no TikTok que não tem anúncio focado para ela. Bem interessante. E isso, o TikTok tem uma característica. Ele tem um preconceito com a nossa galera da minha geração. Existe, total. Não a nossa sua, tá? Você não, a minha também, a minha mas, também, assim, nossa. Tem um preconceitozinho. Mas então, o TikTok tá amarrando, né? E é o cara que toma a decisão. Então, muitas vezes, ele não investe nesse conteúdo até por um preconceito. Sim. E aí é a hora de quem tá querendo entrar no mercado fazer esse investimento. Bem interessante. E daí, claro, você só consegue fazer isso, ter essa tomada de decisão com análise de dados. Né? Exatamente. Se você não tiver muito bem anotado. É claro que rede social já te dá tudo entregue ali nas plataformas, né? Mas são números. Você tem que jogar isso aí em algum momento numa planilha só para fazer funcionar. Ok, minha verba é X, eu vou investir aqui ou aqui. Exatamente. De acordo com o resultado. Daí para alcançar os objetivos lá da empresa. E daí falando um pouco de novas tecnologias, aproveitando, como é que a inteligência artificial, machine learning, estão integrados com a ciência de dados? E existe uma interdependência entre os dois campos? Ou uma vai ocupar o outro? Como é que você vê a lei de tendência disso? A inteligência artificial é machine learning. Sim. Que é o aprendizado de máquina. Mas na ciência de dados ou no BI ali? Você vê, por exemplo, de repente, se a gente tiver uma inteligência muito inteligente, né, bem desenvolvida, daqui a 5 anos, sei lá, pode ocupar espaço do analista de dados, de BI? Tem muita coisa que já está funcionando. Né? Todo grande player de marca de ferramenta de BI já tem essa implementação de inteligência artificial. Mas quem trabalha realmente a fundo na área sabe que é bem complexo, porque existe uma série de fatores humanos dentro da geração de dados para o BI. Então, assim,
as bases não estão totalmente organizadas, são muitas bases diferentes, tem que ser feita uma análise cognitiva muito específica de alguns tipos de dados. Então, assim, para quem trabalha hoje na área de ciência de dados, na área de BI, e trabalha com projetos grandes, né? Realmente vê que está bem distante desse momento de uma inteligência artificial assumir a totalidade. Mas é claro que hoje no Power BI, por exemplo, você gera todos os seus gráficos, você faz todas as planilhas, cria os dashboards. Mas tem um botão lá que você fala, me dê mais insights. Ele vai achar outras relações ali, que podem ou não fazer sentido. Né? E tem esse risco, né, de correlação falsa. Exatamente. Você achar, tem um site, eu não lembro, há muito tempo atrás, você deve saber, que são só correlações falsas. Você coloca ali, o número de acidentes aéreos com o número de nascimento de gêmeos. Sim, gêmeos exatamente. causam um acidente aéreo. Não, são só exatamente. Correção é essa correlação e causalidade, né? O que realmente causou ou só teve uma relação aleatória? Exatamente. Né? Existe muito, né? Tem que ter uma interpretação do analista. Existe. E aí a parte cognitiva bem interessante, né? Mas lembrando, para você chegar no BI, o ideal é que você tenha experiências com outras áreas também. Principalmente a análise de dados, que vai envolver o banco de dados, né? Como um todo. E para chegar na ciência de dados, além disso, você tem que ter outros conhecimentos. Conhecer negócio é muito importante. Você não consegue apresentar para o seu cliente uma ideia de como melhorar o negócio dele se você não conhecer o negócio dele, né? Então, alguém que não sabe nada sobre bar e restaurante, quer dar quando ele fala assim, cara, sabe como é que funciona uma coisa? Eu olhei esse número aqui, ó, você tem que baixar aqui o preço do bife de alcatra, porque você vai ter mais cliente. E o cara nunca ouviu falar de cozinha, né? Difícil demais. Né? E tem toda uma ciência também, né? E é engraçado, quando a gente olha de longe, você pensa que é muito fácil. Vai se aprofundar no nível de conhecimento, você vê que tem tanta coisa. Uma vez eu não fazia faculdade ainda, a gente fez uma consultoria para um restaurante de sushi. Né? Meu Deus do céu, é muita coisa que envolve ali. Até na parte de elaboração de cardápio, para você ter ideia, né? O gerenciamento de estoque. Então você tem ali que fazer com algum. E daí um BI poderia até ajudar também. Imagino que deve fazer sentido numa cadeia grande de um McDonald's, Burger King, né? Essas franquias devem fazer esse estudo, mas quando você monta um cardápio, você tem que fazer a gestão dos insumos que você tem ali para montar os pedidos, os pratos, e a gestão de perecibilidade daquele negócio. Isso gera custo de cozinha, custo de aquisição de material, o teu desperdício por estragar ou não estragar as coisas. Nossa senhora. Eu acho que você mandou logo num dos mais difíceis. Né? Porque o restaurante japonês ele convive com comida fresca. Que é horrível, e que se perde muito perecível, né? Com certeza. Então, assim, até parei de reclamar de preço de sushi depois disso. Quando a gente percebe o tanto de gasto, primeiro que é um insumo caro já. Sim. E depois muito perecível. Então fica ali exposto o negócio cru o dia inteiro, fora da geladeira minimamente refrigerada. Vai estragar. Vai estragar. E você conseguir prever se vai vender 10 peças. E aí é importantíssimo. Ou 100 peças naquele dia, né? Isso é fundamental. E isso você consegue mudar a vida do dono do restaurante. Uma margem gigantesca, né? Eu acho que um dos maiores custos da área de bar e restaurante é a parte de desperdício. Com certeza. De jogos fora do dia. Muito, muito interessante. Beleza. Eu acho que a gente já comentou, eu tinha anotado uma pergunta aqui sobre a tecnologia no mapeamento de processos, né? Mas aí eu vou pular aqui, eu vou falar... Eu não quero pular, não. Não? Não. Então vamos falar. Não. Como é que em sua experiência, como a tecnologia de mapeamento de processos pode ser utilizada para melhorar a eficiência operacional nas empresas? Nossa, eu bato nisso há muito tempo, porque eu trabalhei muito com isso, né? Até hoje, a anotação BPMN, eu acho uma das coisas mais fantásticas, né? Que é a anotação própria para processos, né? Quando eu tirei a minha certificação, eu tinha orgulho disso. Explica pra gente o que é essa anotação ali. Business Process Management Notation, né? Que é uma anotação própria para gerenciar o mapeamento dos processos. E o que são os processos? Burocracia. São as maneiras que são feitas as coisas. Não só a burocracia, mas tudo que você faz... porque tem a burocracia pejorativa, né? Mas tem a burocracia científica, né? Como fazer alguma coisa, né? É uma receita de bolo. Então, muitas vezes,
a gente chegava no cliente e que a gente estava mapeando, como é feito para você imprimir um relatório de tal sistema. Eu entro aqui, clico ali, eu faço assim, eu faço assim, depois eu vou tomar um café. Então, tem todo esse envolvimento, né? E quando a gente fala de mapeamento de processo, é uma característica importante também para a ciência de dados. Porque quando a gente fala de mapeamento de processo, hoje, principalmente, a gente está falando de automação, né? Sim. Porque o grande boom do mapeamento de processo foi quando ele chegou e foi criado aquela parte de to be, as is e to be, né? Como é feito hoje e como que eu proponho. O análise de processo, ele vai chegar num lugar e saber exatamente como é feito determinada coisa. Esse é o mapeamento as is, de como é feito hoje, né? Depois disso, ele vai voltar para o seu escritório, para sua máquina, e vai pensar numa melhor forma de fazer isso, economizando passos, tempo, dinheiro, da maneira mais eficiente. Eu acho que o melhor exemplo ali que todo mundo já viu na vida é órgão público. Com certeza você já encontrou algum processo que você vê assim, não faz sentido, esse tanto de solicitação. Exatamente. Sem pé nem cabeça ali, o processo que custa pro cliente, né? A gente como cliente de órgão público, e custa pro órgão também, né? Que tem um funcionário ali que faz um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Exatamente. E eu trabalhei exatamente numa parte importante disso. Nós trabalhamos um mapeamento de processos do SIAP. O SIAP o que era? O que é, né? É o sistema de pagamento de todos os servidores públicos federais. Só que o SIAP queria construir uma ferramenta de internet, que hoje está aí, é o SIAPnet, né? Que acessa essa base e tudo mais. Mas a gente teve que mapear os processos como eram feitos no SIAP, para que no SIAPnet, onde já é uma base web, não trouxesse esses vícios, né? Esse monte de relações cruzadas, burocracias mesmo. Exatamente. Que tornava o serviço lento. Então, a gente fez esse serviço, fomos em cada departamento, saber exatamente como eram feitas as coisas. E uma reunião de mapeamento de processo é grande, envolve muita gente, né? E até para inteligência artificial, por exemplo, eu fiz um projeto para implementação de um atendimento de chat baseado no ChatGPT para as funcionalidades aqui da faculdade que eu trabalho. E, meu Deus do céu, que complexo, porque você vai ter que treinar e ensinar para a plataforma como é que funciona todos os processos para esse assistente virtual poder te dar essa resposta. Exatamente. Meu Deus do céu. Eu falei assim, nossa. E você já estava com o processo mapeado? Não, eu tive que mapear. Meu Deus do céu. Vou fazer reunião com Deus e o mundo, um monte de processo, um monte de coisa. Tem muita variável, muito o quê, muito porquê. E meandros ali, não. Eu tive que dar uma pausa no processo de implementação. Quero implementar o chatbot lá com o ChatGPT, porque não sei se você já fez a experiência de montar ou de treinar perguntas e respostas ali, né? Sim. Nossa, aí fala assim, para mapear todas essas perguntas e respostas que um aluno poderia fazer para poder entrar, para dar a resposta certa, assim, vou pausar, porque ou a gente envolve toda a equipe, e eu sozinho não ia dar conta. Exatamente, isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, a gente teve uma experiência de trabalhar para o escritório do Felipe Santa Cruz, né? O presidente da OAB hoje. E no escritório dele tinham vários advogados. E a gente fez reuniões de mapeamento de processos. O que a gente descobriu? Que cada advogado fazia o mesmo processo de maneira totalmente diferente. E isso gerava problema, porque quando chegava em determinado momento, um advogado que precisava do outro no mesmo estágio, eles não estavam no mesmo estágio. Escritório grande são vários advogados que mexem na mesma ação, né? Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu reduzir bastante esse tipo de trabalho. E outra, engraçado também, o coordenador, o advogado-chefe, o supervisor, ele não sabia. Não, mas você faz isso, né? E o mapeamento de processo, ele abre os olhos das pessoas. A empresa é grande, ainda mais se é complexo, e principalmente serviço, acho que a gente tem muita experiência com instituição de ensino. Né? Tem muito processo que não é botado no papel ali, né? Que o barco anda, o carro anda, a coisa funciona, mas é porque alguém está acostumado a resolver um problema na secretaria acadêmica de uma forma, sei lá, numa cozinha, vai ter alguma pessoa que gosta de fazer aquele prato daquele jeito. Sim. Nem todos os processos, eu acho que, assim, numa empresa que é mais serviço, indústria não, né? Indústria tem é mais procedimento mais cartesiano ali, né? Porque afinal de contas,
todo tem que ter uma qualidade daquele produto final. Sim. Mas quando você fala de serviço, né, um escritório de advocacia, às vezes um hospital, Sim. o hospital também tem um cuidado muito grande com os processos ali, né? Mas um restaurante, uma instituição de ensino e tal, eu acho que 50% dos processos são mapeados, quando estão bem mapeados. Sim. Né? 50, olha, realmente, parabéns, foi essa instituição. Porque acontece que eu vi foi o seguinte, instituições de ensino que eu trabalhei, né? Na penúltima, inclusive, eu cheguei e falei, gente, vocês não querem me contratar para mapear esse processo de contratação de professor? Sabe por quê? Não tem, O né? professor chega e fala, opa, beleza, está contratado. O professor não sabe acessar o sistema, não sabe como, aonde ele vai postar a disciplina, não sabe... Só joga o cara na sala de aula. Exatamente, vai lá. Então, assim, vamos fazer uma... E a gente fez um trabalho bem legal nesse sentido, né? Junto com o RH. Porque o RH, depois de 3 meses, ele perguntava qual era o CPF do cara. Entendeu? Então a gente fez esse trabalho, dividiu. O coordenador fazia algumas atividades, mas também a área de gestão acadêmica Tem que fazia fazer, as outras. tem uma área que é transinstitucional, que é de todos os cursos, né? Exatamente. Sistema acadêmico, lançamento de nota, frequência e tal, assim mesmo. Exatamente. Quem vai fazer o pagamento é aquela conta, por exemplo, os dados bancários, não sei o que, tal. Tenho certeza que a Laboro já fez seu Não, ali exercício. já tá organizadinho. Mas realmente tem muita instituição de ensino que tem essa dificuldade com os E processos. geralmente fica a carga do pessoal de sistemas. Pelo menos assim, Sim. na minha experiência, né? Sim. Porque quando cai no sistema, fala assim, meu amigo, é assim, assado, você tem as regras de negócio, você tem que organizar. O gestor do sistema está ali mais ou menos como a pessoa que vai falar minimamente ou entender minimamente como é que vai ser feito para fazer a coisa funcionar Mas aí alinhadamente. Mas vai depender se a instituição apoia a área de sistema. É verdade. Que o que muito Isso não acontece você coloca, o cara do sistema vai cuidar, beleza, mas eu faço do meu jeito, o Sim. outro coordenador faz do outro, né? Aí vira um toma lá da cara, Exatamente. cada um faz de um jeito, coisa horrível. E não há sistema que ajude também. Não. Né? Se tiver um cenário desse, Não. pode ter o melhor sistema mais flexível do mundo, um SAP da vida, nem SAP lá, sei lá. O maior sistema do mundo, mas Você não tem um processo, você não tem não um sabe. processo, não sabe nem para onde é que vai. Não adianta. Processo bem antes, né? Gosto demais. Processo é realmente muito importante. E eu acho legal. E daí uma área que me casa muito com minha área de estudo, que é a administração. Né? Eu já vi muito processo e eu acho realmente muito legal. Assim, dentro dos processos, processo é o fundamento, é o funcionamento da organização. Exatamente. São pessoas e processos. Então, você ter isso aí alinhado é importante. Aí- Se você tiver um cuidado com a gestão da qualidade. Exato. Quando a gente fala do BI, que é o gerencial, né? É onde você vai ver o resultado de tudo. Mas lá na ponta tem o operacional. Sim. E o operacional tem que saber o processo. Sim, com certeza. Porque se o processo estiver errado, ele vai impactar nesses resultados que vem para o gerencial. Pode ter até boa iniciativa, né, operacional e tal, mas se ele não souber alguns pré-requisitos ali do modelo de negócio, que às vezes não é óbvio, não é intuitivo, Exatamente. fica deficitário, né, o processo. Beleza, professor, estamos chegando ao final. Vou abrir as perguntas também, tá, para o pessoal. Aqui nossa penúltima pergunta. Quais habilidades você considera mais críticas para os profissionais de TI que estão entrando no mercado hoje? Certo. Muito importante. Colocar a mão na massa, né? Então o cara tem que gostar de experimentar, de ter uma capacidade autodidata também. A faculdade ajuda demais. Hoje o nosso curso é todo voltado para a prática, né? Mas o aluno precisa se dedicar um pouco a mais. O importante, é sempre bom falar, porque isso acaba afastando as meninas, também não sei porquê. Você não precisa ser um gênio da matemática para fazer sistema de informação. Claro, você vai ter que saber o básico. E com o tempo você vai precisar de coisas mais avançadas. Eu que acho você vai que construindo. tecnologia, não sei se é o caso, eu acho que tem mais a ver com lógica do que com matemática. Exatamente, perfeito. Então, saber isso daí é importante. Ter essa dedicação é importante. E conhecer um pouco das áreas, eu acho bastante importante. Geralmente eu faço uma aula no primeiro semestre para os alunos e pergunto: com que você quer trabalhar em TI? Eu tenho resultados desse ano e do ano passado, mas resumidamente a gente pode falar que 45% não tem a menor ideia, né? Entrou lá e não sabe. Eu acho que explicar as áreas, para nós, é muito importante. Tem área de dados, tem área de segurança, tem área de rede, tem área de suporte, tem área de desenvolvimento. E cada uma tem uma necessidade de funcionário diferente, de perfil diferente, né?
Muitas vezes o desenvolvedor vai falar muito pouco com as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta provocativa aqui que tem a ver com outras entrevistas que a gente já fez, outros bate-papos. Sim. Você considera o profissional mais desejado, né? O generalista, aquele que sabe um pouco de tudo, ou aquele hiperespecialista que sabe bastante de determinado assunto? É uma pergunta boa, né? Mas, por exemplo, o cientista de dados não existe específico. O cientista de dados, por padrão, ele tem que ser um generalista. Porque ele tem que ter conhecido de muita coisa para chegar ali. Independente de qual dado, ele tem que saber tratar. Exatamente. E ele tem que ter, ele tem que ter o pé no desenvolvimento, ele tem que ter o pé na estatística, ele tem que ter o pé no banco de dados. Então ele foi um generalista por excelência durante a sua carreira para chegar a ser um cientista de dados, né? Existem cientistas de dados que o cara vai lá e faz um cursinho, mas quando o negócio apertar, ele não vai dar conta de resolver, né? Mas é claro, você falou de SAP, né? Sim. SAP era uma coisa assim, lá na minha época, lá para trás, quando o cara trabalhava com o desenvolvimento de SAP, o suporte de SAP, ganhava $400 a hora, né? Até então, hoje tem gente que contrata pré-requisito, experiência em SAP. Exatamente. Então, assim, claro que o profissional muito específico, das coisas que estão no momento, a coisa da moda, ele tende a ganhar mais. Mas no longo prazo, o generalista consegue se manter mais no mercado. Ele está mais seguro, né? Sim. De repente você fica muito específico numa coisa que já não faz mais sentido. Exatamente. No mercado, né? Você tem o risco de ficar obsoleto também. Uhum. Um analista de banco de dados que não sabe programar, daqui a um pouco ele vai ter um problema. O programador que é ruim de modelagem de dados, daqui a pouco ele vai ter um problema. Com certeza. O analista de BI que não sabe nada de programação, daqui a pouco ele vai ter um problema. Então, assim, por mais que o específico ganhe melhor durante um período, é importante saber o máximo de áreas possíveis. Beleza, recado dado aí pro pessoal. E beleza, agora vamos falar de mercado de trabalho um pouquinho. Como é que você acredita que a ciência de dados e o business intelligence vão impactar no futuro do trabalho? Quais são as tendências aí dessas tecnologias, tanto no ponto de vista aqui de evolução dentro das empresas ali, né, quanto da profissão mesmo do profissional? Sim, hoje realmente assim, como eu falei no começo, a área de segurança e a área de ciência de dados estão caminhando muito à frente das outras. Claro, em termos de número, a parte de desenvolvimento ainda é muito maior, né? Onde eu preciso de um cientista de dados, geralmente para chegar a esses dados, eu tive aí 20, 30 desenvolvedores trabalhando. Né? Mas assim, o salário, o reconhecimento do cara da ciência de dados costuma ser maior, né? Mas para chegar no mercado de trabalho e a gente conseguir vislumbrar o que vai acontecer no futuro, a gente pode notar o seguinte, que cada vez mais as empresas estão baseando em dados, né? O data-driven, né? E o que acontece é o seguinte, para todos esses cenários, a gente aponta que a empresa que não trabalhar dessa forma, com esses dados mapeados, ela não vai conseguir sobreviver. Com certeza. Então, assim, a parte de dados, ela tende a se manter por muito tempo ainda, sem perspectiva de acabar ou diminuir. Esse crescimento tende a ser forte ainda. Até porque a inteligência artificial precisa, fundamentalmente, de cientistas de dados e programadores. O pessoal fantasia muito, né? Quem não é da área fica meio assim, parece que é um bicho de sete cabeças, porque o negócio parece meio mágico mesmo ali falando contigo, né? Eu acho que ela é feita para isso, mas a inteligência artificial, primeiro que ela ainda não é 100% autônoma, ela é reativa, né? Você precisa acionar ela para direcionar o que você quer e não é um produto... Não é mágica. Não é mágica, né? Elas são dados tratados e analisados ali, provavelmente por cientistas que estão ali trabalhando para fazer um negócio e te entregar... Aconteceu, te interrompendo aqui, em provas, né? Minhas provas são todas práticas e tudo mais, então eu dou aula de... A prova de ChatGPT? Eu dou prova de Python, eu dou prova de SQL, de JavaScript, e um belo dia eu cheguei para corrigir uma das provas e o aluno
colou um código de Python na prova de JavaScript. Mas um código totalmente comentado e tudo mais. Eu falei, olha vamos puxar as câmeras para ver? Tava lá, o ChatGPT, né? Então, assim, a gente tem que fazer todo um esquema para não ter internet e tudo mais. Mas, muitas vezes, a resposta do ChatGPT, dessas inteligências, não ainda estão rodando, beleza, não. Tá. Eu trabalho um pouco com SQL, né? Fiz uma parte de fundamento de banco de dados. Uhum. Preciso para montar relatório mais prático no dia a dia, eu vou direto do banco de dados. Sim. Tem coisa ali que você consulta complexa, o ChatGPT ele não vai conseguir te falar. Você vai precisar dar uma instrução muito longa, e quando a instrução é muito longa, tem diversas chaves, diversos joins ali, diversos inner joins e tal, ele vai, agrupamento diferente, ele vai dar uma resposta confusa. Te ajuda às vezes para debugar um código, né? Às vezes ajuda ali, um trecho do código, né? Te ajuda, mas... Até a parte de modelagem, tem muita coisa humana ali. Sim. Ele pode tentar dar uma resposta numa modelagem padrão, mas você fez uma modelagem diferente. Sim. Né? Exatamente. Tem que entender muito bem o contexto do que você está trabalhando ali, né? Beleza. Então, pessoal, a gente entra aqui agora para a pergunta dos alunos. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Professor, então, para fechar aqui com chave de ouro, a gente abre aqui um recado que você queira dar aí para os nossos alunos. Daí fala ali, por favor, olhando para a câmera, sei lá, uma dica, um agradecimento. Fique à vontade, o espaço é seu. Então, vou aproveitar para fazer o que eu tenho feito incessantemente na faculdade e nós temos trabalhado nessa área. Gente, a área de tecnologia é a área que mais cresce no mundo, em termos de quantidade, valores e tudo mais. É uma área totalmente promissora, mas nós estamos com um déficit de pessoas. Quais são essas pessoas? As mulheres, né? A área de TI precisa de mais mulheres. Então a gente gostaria de deixar esse recado para que as meninas parassem de ter medo de matemática, não tem nada disso, né? O curso é bem interessante e pode oferecer para vocês uma transformação de vida que vocês nem imaginam, né? A importância e a relevância que você pode ter no mercado é muito grande. Então eu gostaria de deixar esse recado especificamente para as meninas que têm essa vontade, mas têm o medo de fazer cursos na área de TI. Beleza. Muito obrigado, professor, pela sua presença, participação. Espero que vocês tenham gostado. E para quem está assistindo isso aqui, só a gravação, depois nas redes sociais, conheça o nosso curso de gestão da tecnologia ou outros cursos também. Cada disciplina dos cursos aqui da DKA pode ser contratada isoladamente. Então, às vezes, você não quer fazer todo o curso de pós-graduação, MBA, você pode também contratar só uma disciplina. E também nos nossos canais aqui, redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, tem um monte de conteúdo gratuito para você navegar e surfar nessa área de gestão, tecnologia, negócios. E muito obrigado pela audiência de vocês até agora. Obrigadão, gente. Boa tarde. Obrigadão, Pedro. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Show de bola. Show de bola. Ótimo. Já até choveu. Choveu, já parou de chover.